Cara, e aí eu queria levantar uma questão aqui, tá? Ih, lá vem. Não, Levantou a cadeira, uma se questão boa. ajeitou. Questão boa, porque é o seguinte, vai ter a convocação aí, né? Vai. E, né, as últimas convocações, o jogador que foi chamado... Amanhã, né? A lista, Amanhã já, a lista imagina vai vai ser ver. Só dia 7, Mas O Vou jogador amanhã que tá depois já sendo manda. escolhido pra ser o atacante era o nosso mano Igor Jesus, tá? O Igor Jesus tá sendo convocado pelo Dorival. Não, mas na última ele não foi, né? A penúltima ele foi, eu acho. Ele não foi na última? Eu acho que a última ele não foi. Qual que foi a última? Puta, Eu eu pego, não eu pego sei. o Brownie postou hoje, inclusive. Sei que tava aí, tá? Era o Igor Jesus. Hoje, Igor Jesus será convocado? Acho difícil. Não, hoje ninguém do Botafogo é convocado. Mas quem que foi da outra vez? Foi Luiz ele, Alex Henrique. Telles, Luiz Henrique. Ah, o Alex... Não sei se o Não sei, o Alex Telles acho tá que mal não. também, todo mundo Botafogo Não, tá mal. acho que não, é. E o Yuri Alberto não tá jogando muito mais do que Pra, Igor Jesus? pra convocação? Seria? Pra convocação joga mais que o Jesus. Precisa ser convocado? Não. E aí, cara, o que que você Perfeita acha? resposta. Yuri Olha, Alberto cara, na eu- seleção? Eu acho que o Yuri. Vocês estão me ouvindo? Aham. Nossa, sumiu meu retorno, hein? Agora posso falar Maravilha. normal. Aí, Opa, aí sim. Você ouve a gente? Não, o Mules estava me zoando. O É, o Mules Mules tava tava me zoando. fazendo- Agora tá rindo fala, aqui, se tá. fode aí, trouxa. Olha lá a cara dele. Tem que pôr uma... Aliás, eu sou a favor de colocar uma câmera na Eu cara também desse sou. trouxa. Mas Também tem, acho. a Porque gente já ele fica começou a se colocar aproveitando. já, É. pô. Ele tá se aproveitando, Tá se aproveitando. desse anonimato dele aí. Perfeito. Agora é o seguinte, cara, o Yuri Alberto ele foi convocado no momento em que ele não estava voando. Sim. Ele foi pra seleção. E por que agora não? Então eu acho que sim, tem que ter uma oportunidade pra provar o seu valor. Por seria legal um cara ter uma oportunidade e ver se vinga, cara. Às vezes a gente tá falando de um jogador que pode vingar na seleção. Não sei se as pessoas teriam tanta paciência com o Yuri como o corintiano teve. Quer dizer, não teve, né? Meteu o cacete, cara. Não. Na seleção eu- não tem paciência nenhuma, essa é a questão, né? Exato. Não, Agora, e a eu seleção não é acho pra uma ter chance. paciência também, não. E veja, eu não tô falando aqui, não, vamos convocá-lo pra Copa. Não, uma chance na seleção pra mostrar se adapta com os outros jogadores, pelo que ele fez, foi o artilheiro do ano passado, gente. Não é nenhum absurdo, não. Mas Foi nessa como o convocação, Yuri. eu acho que não. Eu não sei. Então, mas Cara, eu não eu sei, tava- cara, porque, ó, Vai, não é pode ir. absurdo nenhum falar, desculpa, Matheus, não é absurdo nenhum falar, porque a gente tá falando de um cara que, primeiramente, foi artilheiro de fato, só que as pessoas ainda tá com aquele negócio na cabeça do protagonista, da zoeira, o caralho. A gente tá falando de um jogador que tá salvando o Corinthians agora. Acabou de fazer o último gol. E um golaço, hein? Aquele gol ali é difícil de fazer, velho. Então, assim, de pegar a bola daquele jeito é difícil. Então, assim, não acho nenhum absurdo. Acho que ele já foi convocado em situações que ele tava jogando menos do que agora. E se for convocado agora, eu acharia maneiro. E sem meme nenhum mesmo. Cara, sabe o que eu acho? É só uma... Eu vi uma- aqui, o Igor... Na última eu tava, na penúltima eu não tava. O Ah, Igor na Jesus última o tava. Igor Jesus tava, então. Então, eu tava Não vai vendo ser aqui... chamado, não é não, e possível. o problema não é isso. Eu Ah. acho que ele não vai ser chamado, o Richardson machucado, o Gabriel É, Jesus machucado. Luiz Henrique não deve ser chamado. Não, e Luiz Henrique não deve ser chamado, mas a posição de 9, É. realmente a lacuna, ela é... Porque assim, Então, cara, é porque, era um assim, cara que eu- poderia ser era o o Hulk, mas o Pedro, Hulk né? machucou, né? É, o do Pedro. Não, a 9 era o Pedro, né? A minha percepção é assim, cara, do Yuri Alberto. Que teve fases muito ruins no Corinthians, mas é um jogador muito jovem. Então, assim, passa um ano na... Vê o Wesley, por exemplo, pô, em 6 meses o cara saiu de bagre pra craque, pô. É Eu maluquice. te dou um outro exemplo. Ah. Anthony. Anthony também tava jogando nada. Cara, Tá só de jogando nada, muito, hein? começou a jogar pra caralho. Então, assim, pra mim, o Yuri Alberto ainda não chegou no seu prime, tá? Eu acho que ele ainda vai alcançar isso aí. Provavelmente Eu acho que Eu não, ele não acho que ele chegou, não e chegou é ainda. porque ele não tá no prime mental. Ele Tudo tá bem, começando a eu sei, melhorar mas nisso. assim, olhando por característica, vendo por como esse moleque joga, o potencial que ele tem, eu acho que quando ele chegar no Prime, eu acho que é forte candidato de seleção Vou te mesmo. Mas falar aí tem que continuar na fase boa Ó, e fazendo gol e ver como é que eu vai vou te falar ser. quem são hoje os adversários de Yuri Alberto. Ah, Matheus Cunha, que É, tá porque tá na realmente Europa, jogando né? muito. João Pedro, que não tá jogando mais que o Yuri Alberto. aham. O resto machucou. Eu acho que Sabe ele tem um- grande sabe um chance. que eu acho que é injustiçado por não Quem? ter uma chancezinha? Hulk. Rodrigo Muniz, cara. Mas ele é Muniz no reserva, Fulham. né? Por isso. Porra, mas ele teve uma fase aí que ele tava arregaçando É. e nunca foi chamado, pô. É verdade. Né? Não, ele poderia ser testado, né? Podia, eu também acho que O podia Vitor ser testado. Roque, talvez agora, voltando mas pro tem o Palmeiras. Bob. Bob não? Não, Bob, que claro, eu chamo... Ué, o quê? Não leva o Firmino? Hendrick? Não, Não, o Firmino. Hendrick. Ah, o Bob. Não, o Bob Charlton. Bob pô. Charlton. Não, Hendrick. Bob Charlton nessa temporada. Achei que era o Bob pra assimilar. Firmino. Bob tá, Charlton né? nessa temporada, tava vendo o vídeo do VSR, tá precisando de 86 minutos pra marcar um gol. Então, tá? é. Porque ele não entra nunca. É porque ele só joga 2 jogos? Não, minutos, falando minutos. A cada Então, 86 minutos ele, Ele, marca um ele gol, joga pô. 10 jogos, 6 minutos, aí ele faz gol, juntado Não, na Copa do Rei ele é o artilheiro do do Real Real Madrid, Madrid. marcou em quase todos os jogos, só não marcou no Eu primeiro. acho que ele vai de Matheus Cunha, eu acho que ele vai de Hendrick e pode pintar o Yuri Alberto. Vamos ver. O Vitor, os caras estão perguntando aqui, e eu concordo. Hum. AF7. Peraí. Não. Ué! Carta amarela.
Ele tá querendo sacanear Ademir o F7, Fumacinha! entendeu? Olha, esse cartão amarelo pro Matheus, isso aí, Cara, olha. o termo eu vou te F7 falar, Ai, que vou te falar. Mas Ó, se vocês quiserem, tem uma outra opção também que tá fazendo gol pra caramba, Rony o ai, Rústico. meu Deus Que do gol céu. pra caramba, cara. Bota aí, pelo amor de Deus. Vamos ver o Memphis e o Hugo falando do jogo de ontem. Eu achei interessante porque eles foram muito honestos, né? E aí, como o Kroos falou, que bem diferente do que o Ramon Dias foi falar na entrevista coletiva. Ah, tá tudo bem, não sei o que não. Não, eles falaram a real, que é o que eles estão sentindo e que eu acho que é importante ter essa noção, né? Porque se você não sabe qual é o problema, fica difícil resolver, né? Então bota aí o Memphis falando. Galhardo, então. Galhardo. Vai lá, olho. Memphis Vai Depay mexer desabafa. com isso. Você tá escutando e vendo aí, ô Kroos? Tô vendo. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o cara. Deixa eu ver aqui o camisa 10. Vou perguntar aqui que ele atribui essa dificuldade, né? Que foi o jogo. Tá puto, olha lá. Memphis, considering what you said after the first leg in there, many supporters were expecting a different match, maybe with less tension. In your opinion, what happened that the match apparently was out of your hands sometimes? Nah, if you start a game like this, after 1, 2, 3 minutes you score, Fizeram em casa, At home. rápido, né? then we cannot concede goals that fast, you know, and that brings for us, of course, more tension, but for them more confidence. Then we score another goal and we concede again in like 1 or 2 minutes. This is something that we need to work on, because like this it's gonna be very difficult, because as you see, everybody can compete against us somehow. So I think that, you know, we have to be more patient. We cannot play all game with every ball that we concede on the half of the opponent. We cannot attack all the time. We have to keep the ball, control the game. But of course, the supporters push us, and we have to play the game. We have to be more smart and feel the team instead of reacting to the crowd, because they want us to score 5 goals, which the team also want. But you cannot go and do that every time you in front. So we have a lot of work to do. Caralho. Thanks a lot Toma. for sharing your thoughts. I'll try to translate now. Bom, ele falou, o time Não, você vai traduzir, né? fez um gol, aí toma um gol. Fez Pode outro tirar, gol. pode tirar. Pode tirar. Só uma coisa. Na eu hora tinha que não visto colocaram a completo, legenda ali, ele fala só que a gente não deveria jogar com todo mundo no campo de ataque. No campo de ataque, você sim. tem que controlar o jogo, né? Um pouco mais. Mas eu não tinha visto inteiro a parte final eu não tinha visto. Você viu como ele termina a expressão dele? Ele tá puto. Tá puto? Não, ele tá Tá puto. entendendo? Se você pegar o jogo, John, ele tá puto e o Emiliano lógico. vai abraçar ele pra ele não deixar falar um monte de merda. Eles ficam abraçados fala um mais. tempão, assim. Aí chega o Ramon, eles ficam meio ali, porque ele tava revoltado, assim. Exatamente, e tem que estar, cara. Um jogador que jogou em times muito bons, o Memphis, não é verdade? A gente tá falando de um jogador que passou por times muito bons. Pô, Eurocopa, Então é um cara pô. que entende. Exato, é o cara que entende a intensidade, é um cara que entende o tático, como isso deve ser forte. Ele falou uma coisa que é fundamental. O Corinthians, principalmente no final do jogo, se desesperou e se tacou à frente. Um golzinho dos caras acabava com tudo. E não sei se vocês viram o jogo, teve um chute que o Hugo salvou, porque Sim. aquilo ali foi absurdo o que ele fez, né? Então, assim, a gente se tacou à frente num desespero absurdo. Então, cara, que bom. Pra mim, o Memphis apagou nos principais jogos que a gente precisou dele, tá? Isso é um fato. Isso aqui não é invenção. As principais competições, né? Tirando o brasileiro, cara. O brasileiro, ele correu e a gente tem que ser justo. Agora, se a gente for lembrar da Sul-Americana, se a gente for lembrar do que foi a Copa do Brasil e do que foi esses 2 jogos aqui, a gente ainda não viu o Memphis estrear como a gente espera que o Memphis estreie, que a gente sabe que é um puta jogador. Então, é isso. Consciência ele tem. Isso eu tiro o chapéu pro Memphis. O cara que ganha mais salário é o cara que tem que chegar e falar pros outros que não fizeram nada ainda na carreira também, que, ó, rapaziada, não é assim não, cara. Entendeu? Vocês não podem ter essa porra dessa soberba, porque vocês estão... A gente podia ter sido eliminado. Ô, Dava, e Matheus e Caio, vocês têm noção que a gente agora poderia estar aqui com vocês me aloprando, Pois com a é. galera do chat ali, aê, que chacota. Cara, a gente passou por isso aqui, ó. Isso é loucura, velho. Não pode. E foi no finalzinho, né? A bola sobra ali pro Yuri, ele finaliza, gol, porque Exato. tava tudo, já tava Exato. com a cara de que ia pros pênaltis, pô. Doideira. Exato. Vamos ver o Hugo falando, então? Ó, Dava, fala. só pra ser justo, o Memphis no jogo volta, ele não podia jogar, tá? Tá. Só pra Pô. ser justo. Então, sul-americano. Bota aí o Hugo Souza falando, por favor. O Hugo Nenas? Tem, né? Tem. Boa. Vamos lá, ó. Bota o Hugo aí.
Cara, bom, isso é uma coisa que é um pouco óbvia, claro, que questão técnica, a equipe adversária era realmente inferior. Mas futebol é jogado dentro de campo e às vezes as situações não acontecem da forma que a gente espera e a gente precisa se adaptar ao jogo. Foi um jogo muito trucado, onde a gente deixou a ansiedade tomar conta da gente, onde a gente não conseguiu controlar o jogo, não conseguimos ter a efetividade na parte da frente. Eu acho que a vontade de vencer ela era tão grande que a gente acabou entrando num momento de ansiedade, onde a gente não estava tomando as melhores decisões, onde a gente estava errando coisa que a gente não tinha que errar. Bom, agora corrigir isso porque classificamos, né? Então, também dá valor à classificação, dá valor ao que foi feito e corrigir o que a gente precisa corrigir, porque, bom, se a gente sabe da nossa qualidade, sabe o que a gente pode entregar dentro de campo, é isso que a gente vai tentar fazer, melhorar para que a gente possa voltar a entregar o nosso melhor futebol. Eu não gosto de falar de arbitragem, para ser sincero. Eu achei que foi um árbitro que deixou bem o jogo correr, mas no segundo tempo parou demais, ele não sabia, assim, não foi muito coerente nisso, porque o primeiro tempo ele deixou o jogo rolar, no segundo tempo ele parou demais. Deu a possibilidade da equipe adversária fazer muita cera, né? Então, eu não vi esse lance ainda, mas se houve realmente isso, acho que precisa ser cobrado, né? Porque a gente como atleta não pode nem falar com o árbitro direito, então isso não dá o direito dele de encostar na gente, porque a gente não pode nem falar, quanto mais encostar. Então, se isso realmente aconteceu, precisa ser visto. Cara, bom... Ele falou isso aí, Dava. Não sei Calma se você viu. Isso, fala. Pode ir? Pode. Ele falou isso porque eu não sei se vocês viram, mas tem uma imagem, acho que o Mules consegue ver aí, que o Garro tá conversando com o juiz e o juiz empurra o Garro. Mas empurra sério mesmo. O Vilmar Rodan, né? Foi. O Rodan. Esse aí E tá acha circulando bastante essa imagem e ele empurrou o Garro, assim, foda-se, como se fosse uma treta mesmo. E peitando. E provavelmente o Garro foi tirar alguma satisfação e ele ficou puto e empurrou mesmo. Some aqui, Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Agora, deixa eu falar uma coisa. É impressionante, né? Ninguém gosta de falar da arbitragem. Mas fala, que nem o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho, quando ele vai começar o discurso dele, ele sempre começa. Tem imagem, não gosto de falar a da imagem arbitragem. do Mas é uma merda. Tem, coloca aí. Só bota aí, só pra ver. Que antes do Mules colocar, só uma coisa. Ih, lá ele, hein? Que papinho. Mules, bota nele. Antes do Mules colocar, nós, corintianos, a gente deve muito pra esse moleque aí, tá? Vilmar Rodan? O Hugo. Não. Provavelmente. Pô, quem dera. Em Libertadores, a última coisa que a gente pode falar é de arbitragem, cara. Puta merda. Mas a gente deve muito pro Hugo, tá? O Hugo goleiro, tá? O que esse moleque mudou, a estrutura e a segurança do time, ainda assim, quando era um time muito fraco, é absurdo. Então, se o corintiano hoje tem um pouco de paz, de não ficar tomando aquele monte de gol aleatório e tal, a gente deve isso muito ao Hugo. E chupa, bem chupadinho, Carlos Miguel. Pode ir lá,